tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este canal. Na aula de hoje vamos falar sobre literatura, apresentando uma definição e procurando entender o que, de fato, vem a ser literatura. Vamos lá? Vamos iniciar nossa aula com a leitura de um texto literário, poema A Gaiola. A gaiola. E era a gaiola, e era a vida, era a gaiola. E era o mundo, a cerca e o preconceito. E era o filho, a família e a aliança. E era a grade, a filha, e era o conceito. E era o relógio, e o horário, e o apontamento. E era o estatuto, a lei e o mandamento. E a tabuleta dizendo, é proibido. E era a vida, era o mundo e era a gaiola. E era a casa, o nome e a vestimenta. E era o imposto, o aluguel, a ferramenta. E era o orgulho e o coração fechado. E era o amor e o desamor e o medo de magoar. E era os laços e o sinal de não passar. E era a vida, o mundo e a gaiola. E era a vida, e a vida era a gaiola. Que poema maravilhoso, não é verdade? E mais maravilhoso ainda é entrar nesse mundo imaginário que é a linguagem literária. Como se encontra o eu lírico nesse poema? Hein? Será que ele está angustiado, decepcionado, alegre, triste? Na sua opinião, como ele se encontra? Pois bem, isso é literatura, não é verdade? Entrar nesse mundo imaginário, sentir os dramas do eu lírico, não é verdade? Pois bem, vamos prosseguir. E o que é literatura? Literatura é a expressão máxima da cultura de um povo. E é através da língua que ela se expressa. Assim, a literatura se define como a arte da palavra, pelo uso especial que se faz da língua, permitindo que o leitor entre em um mundo imaginário e com ele dialogue para entender o mundo real em sua volta. Em outras palavras, dizemos que literatura é a arte da palavra por dois motivos básicos. Primeiro, porque a língua é usada de forma especial. Quando se escreve ou quando se lê um poema como o que lemos há pouco, não é a mesma coisa que escrever ou ler uma notícia. É verdade? Depois, porque a literatura insere o leitor em um mundo imaginário, ficcional, não para deixá-lo iludido, mas como uma ponte para dialogar com o mundo real. Pois bem, vamos prosseguir. As funções da literatura. A leitura literária apresenta várias funções, como mergulha o leitor no mundo ficcional, aguça o potencial reflexivo do leitor, possibilita ao leitor um diálogo com costumes e valores de outras épocas, denuncia os problemas sociais do mundo real e pró-identidades. De modo que todo leitor do texto literário vai experimentar na prática, através da leitura,
algumas dessas funções que o texto literário propicia. Não é verdade? Pois bem, vamos prosseguir. A linguagem literária. A linguagem literária é predominantemente conotativa, isto é, seu sentido extrapola o sentido dicionarizado, denotativo das palavras, expressando novos sentidos. Quando dizemos que a linguagem literária é conotativa, nós estamos dizendo que ela é multissignificativa, apresentando os novos sentidos, sentidos diferentes daquele que nós conhecemos. Por exemplo, perceber o sentido da palavra gaiola no poema que lemos no início dessa aula? Qual o sentido de gaiola nesse poema? O lugar de pôr um passarinho? Claro que não. Não é verdade? Gaiola, no contexto do poema, fala de prisão interior, em razão da rotina vivida pelo eu lírico. Não é verdade? Então, ressaltando, a linguagem literária ela é multissignificativa. Ela pode nos trazer um sentido totalmente diferente daquele que nós conhecemos, né? Pois bem, vamos prosseguir. Texto literário versus texto não literário. O texto literário difere do texto não literário em razão de sua função estética, é criadora da realidade. No texto literário, o mundo situado é o ficcional. A linguagem, como já dissemos, é multissignificativa, o que possibilita fazer uma ponte entre o mundo imaginário e o mundo real. Vamos ver um exemplo de um texto literário e de um texto não literário. Temos aqui dois textos. O texto 1, que é uma notícia e, como tal, aborda um fato do cotidiano das pessoas. E o texto 2, que é um poema e, como tal, é ficcional e apresenta uma forma diferente de abordar o fato. Se na notícia há uma preocupação por parte do autor em apenas transmitir uma informação ao leitor, no poema a perspectiva é outra, pois se percebe uma denúncia clara da situação em que se encontra o homem que vive do lixo. É verdade. Em outras palavras, enquanto um se propõe a transmitir um fato, o outro se propõe a denunciar um fato, fazendo uso da linguagem literária. Maravilha, né? Vamos prosseguir. Os gêneros literários. Chamamos de gênero literário as categorias historicamente definidas como pertencentes ao campo da literatura. Assim, falamos em romance, conto, novela, epopeia, poema, fábula, parábola, crônica literária, etc. Alguns desses gêneros apresentam suas subdivisões, por exemplo, falamos em romance policial, romance de aventura, romance psicológico, romance histórico, romance de costumes, etc. Falamos em conto de fada, em conto fantástico, em conto de terror, em conto de mistério,
etc. O poema pode ter formas livres e fixas. Um exemplo de poema é o soneto, que apresenta 4 estrofes, sendo as 2 primeiras de 4 versos e as 2 últimas de 3 versos. Pois bem, os gêneros literários foram classificados com base em sua forma ou no sentido pretendido por quem escreve, em lírico, épico e dramático, como veremos a seguir. Gênero lírico é aquele cuja linguagem revela o eu poético, ou seja, os sentimentos de quem escreve, muito comum em poemas. O gênero épico ou narrativo, por sua vez, é aquele cuja linguagem apresenta narrativas heróicas, de grandes feitos e de heróis idealizados, como vemos nos romances. Já o gênero dramático é aquele cuja linguagem apresenta dramas passíveis de serem encenados, como a obra Romeu e Julieta, ou o conhecidíssimo Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Pois bem, vamos prosseguir. Períodos literários são assim chamados os períodos históricos em que grupos de autores, isto é, poetas, romancistas, escreveram obras que apresentam características em comum. Assim, podemos falar em barroco, arcadismo, classicismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo e modernismo. E estudamos ao longo do ensino médio. Mas literatura não é só estudar sobre literatura. Ela é texto literário. É verdade. Temos que ser bons leitores de textos literários, de romance, de contos, de fábulas, de crônicas. É verdade. Porque o lado bom da literatura está na leitura e na leitura de textos literários. Não é verdade? Você é leitor de texto literário? Então, se não for, tem que ser, não é? Tem que se identificar com a leitura literária e buscar nela conhecimentos, buscar nela diálogo com outros costumes, com outras vozes. Não é isso? Pois bem, meus alunos, chegamos ao final de mais uma aula, né? Você gostou dessa aula? Se essa aula lhe for útil, então dê um joinha aí embaixo, se inscreva em nosso canal e certamente nos veremos em outras aulas online. Até lá!